Olá, sejam muito bem-vindos. Ansiedade, insónia, nervosismo, pois é, são palavras que andam por aí, não é? Às vezes até as sentimos na pele, mas o que é que elas significam exatamente e o que se pode fazer? É isso que vamos descobrir juntos com base num documento de formação que nos vai dar umas luzes sobre o assunto. Ok, para começarmos com o pé direito, vamos primeiro perceber do que estamos a falar, certo? Definir ansiedade, insónia e nervosismo é o ponto de partida para tudo o resto. Então, vamos a isso. Primeira parte. O que são exatamente estas condições? Vamos direto às definições que a nossa fonte nos dá. E logo a primeira definição, olhem só, já nos dá uma pista super importante. A ansiedade é descrita como uma preocupação focada no futuro. Não é só um pensamento que passa, é quando essa preocupação se instala, se torna constante e basicamente se transforma num sentimento que não nos larga. Depois temos a insónia, que à primeira vista parece simples, não é? Dificuldade em dormir, mas o documento acrescenta um detalhe crucial, a sua ligação a problemas de memória. Isto mostra como a falta de sono mexe com muito mais do que a nossa energia, afeta também a nossa cabeça, a nossa cognição. E para fechar este trio, o nervosismo. E aqui a definição é bastante específica e talvez até surpreendente. É descrita como um sentimento de raiva. Pensem bem nisto, não é apenas estar agitado, é mais uma irritação que nos desgasta e nos leva a um esgotamento total, tanto mental como físico. É uma perspectiva bem interessante. Ok, definições arrumadas. Agora o que fazer? Vamos entrar na segunda parte e olhar para as opções fitoterápicas para adultos que o documento sugere. E o primeiro que nos aparece é este, o Se Acalme. O seu princípio ativo, como podemos ver, é a Passiflora incarnata. Para nós, o nome mais comum é flor de maracujá. Exato. Vamos ver o que nos dizem sobre ela. E claro, a segurança vem sempre em primeiro lugar. Produtos à base de passiflora têm contraindicações muito claras. Não é para quem tem hipersensibilidade, nem para grávidas ou crianças. E muito cuidado com as interações. Misturar com álcool, por exemplo, pode potenciar o efeito sedativo. E há também um aviso importante sobre os imaus, que são um tipo de antidepressivos. Pois é, como em tudo, temos de olhar para os dois lados da moeda. Efeitos secundários, sim, podem existir. A sonolência é o mais esperado, mas a lista também inclui coisas mais raras, como náuseas, dores de cabeça e até taquicardia. É o tipo de informação que é fundamental ter em conta. Mas não ficamos por aqui. O documento mostra-nos outras alternativas. Por um lado, o Valerimed, à base de valeriana, que precisa de receita médica. Por outro, a maracugina, que combina 3 plantas e é de venda livre. Isto mostra que há diferentes abordagens e níveis de controlo no mercado. E esta imagem, lado a lado, olhem bem, diz tudo, não é? Deixa bem claro um ponto super importante. As soluções não são tamanho único. O que se recomenda para um adulto é completamente diferente do que se sugere para uma criança. Não só na aparência, mas, mais importante, na composição. E com essa ideia em mente, mergulhamos na terceira parte, os tratamentos para crianças. Aqui, como podem imaginar, a conversa é completamente diferente. Os ingredientes, as doses, os avisos, tudo muda. Então, para os mais pequenos, a sugestão que se destaca é o Calman. E a primeira coisa que salta à vista é que já não estamos a falar de um único ingrediente. Aqui temos uma fórmula com vários componentes. Vamos ver o que isso significa na prática. E olhem para a precisão aqui na dosagem. Isto é crucial. Não é uma dose qualquer. É tudo cuidadosamente ajustado à idade. 5 ml para os mais pequeninos, de 2 a 5 anos, e o dobro, 10 ml, para a faixa etária seguinte. Isto só reforça o cuidado extra que o tratamento infantil exige. E se a segurança já era importante nos adultos, aqui é a prioridade absoluta, sem margem para dúvidas. A lista de avisos é séria. É preciso parar o uso antes de uma cirurgia e há potencial para interações com outros medicamentos, especialmente anticoagulantes. A mensagem não podia ser mais clara. O cuidado tem de ser a dobrar. Muito bem, falámos de definições, falámos de opções, mas será que é só isso? Claro que não. A quarta parte do nosso guia foca-se numa coisa essencial, o estilo de vida. É que, no fim de contas, gerir estas questões é muito mais do que tomar algo. São os nossos hábitos do dia a dia. E a fonte dá-nos 3 passos bem práticos e que fazem todo o sentido. Mexer o corpo, ter um escape, algo que nos dê prazer e, talvez o mais difícil hoje em dia, mas fundamental para a insónia, largar os ecrãs à noite. E agora, antes de terminarmos, um ponto que é talvez o mais importante de todos, um aviso que vem diretamente do documento-fonte. E o que é que ele nos diz? Que isto é material educativo.
é uma orientação, uma base, mas nunca, em momento algum, substitui a conversa com um profissional de saúde. Então, o que vimos hoje? Vimos definições para nos ajudar a nomear o que sentimos, exploramos opções diferentes para adultos e para crianças e, super importante, vimos que o estilo de vida conta, e muito. O que nos leva a uma última reflexão. Ter acesso a este tipo de informação de forma clara e simples, como é que isso pode ajudar a ter conversas melhores e mais informadas sobre o nosso bem-estar? Fica a questão no ar.